Olá, começando aqui mais um programa Papo Coach. Esse programa que foi criado e idealizado para levar até vocês conhecimento para o seu crescimento pessoal e profissional. Por que não dizer para a sua qualidade de vida? Através de mentores, profissionais extremamente competentes, pessoas que tenha realmente um conteúdo relevante para levar até vocês. E já passando para agradecer todo mundo que nos assiste pela TV Sete Lagoas e pela TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre. E todo mundo que nos segue pelo YouTube, @hajacerto. Então venha com a gente que a nossa comunidade está sempre crescendo. E hoje eu trouxe uma pessoa aqui com um extremo carisma, com uma vivência gigante, que é chamo de quê? De Pastor Dário? Pastor Dário. Gente, esse grande homem aqui, ele tem um conhecimento e aplica isso, que é o mais importante, né? Eu acho. E aí, pastor, seja bem-vindo, viu? É um prazer estar aqui. Eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas extraordinárias na tua vida enquanto você estiver assistindo esse momento que eu acho que é muito especial. Eu sou um homem que acredita muito no poder da instrução, porque a instrução é a única que pode transformar, mudar qualquer vida, né? Muda casamento, né? Eu sou um homem que pratico as instruções bíblicas. Eu decidi praticar as instruções bíblicas. E hoje eu fico muito feliz em ter meus 3 filhos, né, que são relevantes nessa geração, o Thiago Brunet, o Daniel Brunet, o Marcos Brunet. E são 3 jovens que estão impactando não uma nação, mas uma geração. E eu começo falando alguma coisa da importância de criar eles de uma forma tão relevante. E recentemente eu lancei um livro, Paternidade, a arte de criar filhos relevantes. Poxa. E eu falo da plenitude, do impacto da plenitude da paternidade, mas eu falo também das consequências do fracasso da paternidade. Então eu sempre digo que eu formei meus filhos no secreto e Deus está me recompensando hoje publicamente. Nossa, isso é lindo. Imagino que você vê seus filhos, todos 3 no altar, né, praticando as instruções bíblicas, muitas pessoas se convertendo, aceitando a Jesus. Então eu entendo que quando eu cumpro princípios, Deus ele cumpre promessas. Então desde cedo eu ensinei meus filhos a temer, a amar a Deus. Aliás, eles cresceram ouvindo a voz de Deus. Isso foi muito importante. Eu sempre digo que quando você ensina teus filhos a amar a Deus, quando eles crescem ouvindo a voz de Deus, normalmente eles permanecem no altar. E é isso que está acontecendo com meus 3 filhos, né? Desde que eles nasceram, eu sempre profetizei sobre a vida deles, né? Porque a palavra profética, ela não tem data de validade, mas ela vai acontecer. Eu me lembro quando eles eram pequenos, eu profetizava, daqui vai sair música para as nações. E hoje eu tenho um filho chamado Marcos Brunet, se você quiser acompanhar aí, um dos jovens dessa geração que está impactando a América Latina, a América Central, o Thiago Brunet aqui no Brasil, né, nas nações também, o Daniel Brunet, que era conhecimento fantástico, né? Comunicação, né? Um homem da comunicação, né, trabalhou no Jornal Globo, né, um dos jornais de relevância aqui do Brasil, e hoje ele tem também impactado, né, essa geração. Então eu estou muito feliz, e eu creio que se você entender o poder da instrução. Aliás, 2 coisas que eu queria já deixar com você, 2 coisas importantes. Você precisa entender o poder da instrução, você precisa entender o poder do secreto. Porque no secreto, se você quer ter uma vida assim, de sobrenatural, uma vida tremenda aqui nessa terra, você precisa gastar tempo no secreto. O que é isso? É você ficar no teu quarto, conforme diz Mateus 6,6, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar publicamente. Então, eu gastei muito tempo no secreto, eu recomendo que você gaste tempo no secreto, é você e Deus. No secreto, Deus vai te dar informações privilegiadas dos céus para você governar bem a sua família. Olha que lindo isso. E sabe uma coisa, pastor, que você falou aqui? Que tem um ditado que Deus tarda, mas não falha. Sim. E o tardar é porque nós estamos julgando o nosso tempo, porque ele não tarda. Ele faz no tempo dele.
né? Então, no tardar, tal. E é muito interessante isso, por quê? Porque você veio de uma linha militar, você veio toda aquela ciência do trato militar, de tudo isso, e criou sua família com extrema competência, com essa paternidade que realmente transformou seus 3 filhos, né? Isso aí, como diz o outro, é culpa sua. Culpa minha. Né? Então, assim, e é interessante porque, da mesma forma que você falou, apesar de vertentes diferentes, eles estão no palco de Deus. E isso é importante, né? Por quê? Porque todo o conhecimento que você transbordou para eles, justamente nessa visão. Porque senão ele poderia falar assim, não, pai, beleza, eu acredito em Deus, eu oro, mas eu vou para um outro ramo. E todos eles pregam a palavra, é muito bonito isso, né? Então vem todo esse conhecimento que você transportou. É importante que você falou, porque nós viemos de uma geração que nós fomos praticamente obrigados a ir à igreja, nós íamos à igreja, mas não nos ensinaram a praticar as instruções bíblicas. Então, o que acontece? Eu tive o privilégio de também ter um pai, também da Marinha, meu pai era da Marinha, e pastor também. Olha, eu copiei o meu pai. A história se repete, né? A história se repete. E eu entendi a importância do culto familiar. Porque no culto familiar que meu pai fazia lá com a gente, e eu fiz muito com meus filhos, né? É no culto familiar que você conecta teus filhos com a vida eterna. Olha, naquele culto familiar, no momento de comunhão, onde eu liberava também palavras de fé sobre meus filhos, né? Palavra de bênção sobre eles, né? Eles criam raízes profundas do reino de Deus no momento da comunhão, né? Desse relacionamento entre pai, mãe e filhos. Então, eu tinha sempre esse momento de culto familiar, chamamos também culto doméstico, e aí onde eles aprenderam, eles cresceram ali, ouvindo não só a voz de Deus, mas aprendendo e praticando as instruções bíblicas. Então, esse momento de instrução, que aliás está na Bíblia, né? Tudo que eu faço está baseado, tem respaldo bíblico, está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, ensinarás a teus filhos e deles falarás assentado na tua casa, porque tudo começa em casa. Casa é lugar de prevenção. E aí, educação vem do berço, né? Vem do berço, exatamente isso. Então, eu aconselho você, papai, mamãe, você que está nos ouvindo, querido, é muito importante, querida, é muito importante você criar teus filhos debaixo do governo de Deus. Ensina os teus filhos a amar e a temer a Deus desde pequeno, né? Dê instrução. Se você quer ver filhos bem-sucedidos aqui na terra, dê instrução. Aliás, tem um versículo muito forte, muito poderoso para mim, que está no Salmo 112, versículo 2 e 3. Ele diz assim, feliz, porque Deus nos chamou para ser feliz aqui na terra. Sempre. Deus nos chamou para comer o melhor dessa terra. Isso. Eu defendo muito isso. Né? Ele falou assim, feliz é aquele que teme o Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Aí olha só, porque toda instrução ela é seguida de promessa. Então, aí ele começa a falar, feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E tem grande prazer nos seus mandamentos. Essa é a instrução. A promessa vem agora. E seus filhos serão poderosos na terra. Olha que legal. Serão poderosos na terra. A justiça permanecerá para sempre. E outra coisa que ele diz nesse salmo tão forte, prosperidade e riqueza haverá na tua casa. Então, você é feliz, haverá prosperidade e riqueza na tua casa, quando você ama e teme a Deus. Então, o temor a Deus, diz a Bíblia, é o princípio da sabedoria. Pastor, olha, isso é muito forte, gente. Isso e a gente, eu sou pai também, então isso é muito forte, é muito interessante. E das duas coisas que você falou, tanto do secreto quanto da instrução, o que a gente vê muito hoje é o seguinte, você vê pessoas altamente instruídas em relação à Bíblia. O cara conhece a Bíblia, ele fala do versículo, não sei o que tal, mas ele não aplica nada. Então a gente até brinca da obesidade mental, né? O cara tem todo o conhecimento, mas ele não usa. E aí vira aquela hipocrisia, porque o cara fala uma coisa e faz outra, né? Então a primeira coisa, igual você citou, da instrução, é justamente você adquirir o conhecimento para poder utilizar. Lógico, porque não haverá transformação, não haverá mudança na tua vida, no teu casamento, nos teus negócios, não haverá, enquanto você não for um praticante da palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 22, ele está dizendo, sede praticante da palavra
e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não tem muita gente enganada porque não querem praticar as instruções bíblicas. Exatamente, é. E uma outra coisa que é super interessante, que é a parte do secreto. Porque é o seguinte, hoje o que nós temos de distração, né? O celular, por exemplo, se tornou um meio de distração gigante, né? A pessoa acorda com o celular, ela acorda, a primeira coisa que ela pega, o celular está na cabeceira da cama, carregando, quer dizer, já está comprovado que ele está colocando um monte de interferência magnética para você, no seu cérebro e tal, e a pessoa já pega aquilo, já começa ali e vai dormir com ele também. E muitas vezes a pessoa tinha aquele conceito, eu vou dormir, igual eu fui criado. Eu ajoelhava na minha cama e orava antes de dormir, né? E aí depois que eu subia para a cama para dormir. E hoje não. Hoje a pessoa mal se conecta com Deus e aí ela não conversa, não sabe o que Deus está preparando para ela, que ela pega um caminho completamente errado. Por quê? Justamente porque ela não faz esse secreto. Eu vou te falar. Quando eu falo do poder da instrução, eu falo algo muito importante que está no Mateus 6,33, quando ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando eu falo de primeiro reino, por exemplo, quando eu acordo, um exemplo meu, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço, depois de abrir os olhos logo, lógico, é me ajoelhar, porque eu reconheço a soberania de Deus, o governo de Deus, a autoridade de Deus. Foi Ele que me deu saúde mental, emocional, física, financeira, Ele me deu capacidade, né? Então, a primeira coisa que eu faço não é mexer no celular, não é ver minhas mensagens, é realmente priorizar o reino. Primeiro eu agradeço a Deus. Outra coisa, eu não mexo no meu celular, não mexo no meu tablet em lugar nenhum antes de ler um texto bíblico. Olha que lindo isso. Porque a Bíblia diz em Provérbios 8:17, eu amo os que me amam e os que cedo me buscam me acharão. É o grau de importância, né? Prioridade. Exato. Não, mas deixa eu falar uma coisa importante. Nós precisamos aprender a separar o importante do urgente. Nossa. O importante é esse, primeiro o reino. E sabe o que diz mais? E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, isso é questão de inteligência. Olha só que demais. E você sabe uma coisa que é interessante? Geralmente o urgente, existe a emergência. Emergência é o seguinte, aconteceu um acidente, isso é uma emergência. O urgente é uma coisa que você deveria ter feito antes, você não fez e agora se tornou urgente, né? Então, tirando isso, e igual você falou, que você acorda e você conversa com Deus. É até uma forma de você agradecer que ele acordar. Sim. Né? Porque você poderia não acordar. Né? Um dia, muitos não acordaram. Muitos não acordaram, exatamente. Então, essa linha de você estar fazendo isso é uma forma de orientação. Agrada o coração de Deus. Sim. Dando primazia para ele. Não, e outra coisa, é uma forma de ele, naquele momento também, ele vai te orientar. Sim, claro. Né? Ele é mais ou menos assim. Mas me revela os próximos passos. O que eu vou fazer hoje? Como é que vai ser meu dia? Exatamente. Olha que coisa gigante, gente. Então, isso aí é um conceito, e você vem aplicando isso na sua vida, na vida dos seus filhos, e eles vão replicando. O Tiago com os filhos dele, todo Deus mundo. É um Deus de gerações. Olha só. Isso Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, o que eu recebi dos meus pais, eu também estou transferindo para a próxima geração. Eu sou um homem que prioriza a próxima geração. E você sabe o que é mais interessante? Eu vejo o seguinte, o universo é um lugar de extrema abundância. Né? Então, assim, se você profetiza o mal, vai vir mal em abundância para você. É tudo que vai e volta, né? Então, se você profetiza o bem, se você realmente tem ações do bem, aquilo vai voltar para você. E olha que coisa interessante. Você tem todo um trajeto, um traçado que você fez em cima de toda essa oração, de todo esse conceito com Deus, tudo isso. E você está sendo agraciado. E olha o tanto que os filhos fazem hoje com um tamanho muito maior. Sim. É o universo te retribuindo em dobro, como diz o outro. Verdade. Né? Não, primeiro, Deus não tem favoritos. Deus tem íntimos. Sim. Olha, Deus não tem favoritos. Anota aí, viu, gente? Anota aí. Anota aí. Quanto mais intimidade você tiver com o Pai Celestial, mais revelação você vai receber para você lidar com o seu dia a dia. Então, Deus vai te revelar os próximos passos. É no secreto. Todo dia você gasta seu tempinho. Por exemplo, eu tinha costume, no passado, com meus filhos, colocava o meu sonzinho velho, que ainda tinha um CD, né? Sim. E a gente começava a adorar, porque a adoração atrai milagres. Eu adorava lá com eles, e profetizava com eles, às vezes ungia eles com óleo. Então,
esse era um momento muito tremendo. Isso aí eu creio que agradou o coração do Pai Celestial. Com certeza. E hoje Deus está me recompensando, como eu falei, publicamente, né? Eles estão tocando nas gerações. Esses dias eu vi que a Coreia, um pessoal da Coreia do Norte, eu não me lembro se foi Coreia do Norte ou Coreia do Sul, que gravou uma música do meu filho Marcos Brunet. Eu fiquei feliz. Que legal. Quer dizer, nós estamos atingindo os 4 cantos da terra por causa de uma decisão. Toda decisão mexe no mundo espiritual. Eu decidi ser um cumpridor da palavra de Deus. Que lindo isso, viu? E aí a recompensa, ela vem. Não é aquele negócio de tarde, ela vem no tempo certo. Não, vem no né? tempo certo. Ela vem... O que eu plantei, eu estou colhendo. Isso. E agora é o seguinte, olha só, a criação, da mesma forma que você falou, Deus tem íntimos, ele não tem favoritos. Um pai também tem a mesma situação, né? O pai tem íntimos, ele educa os filhos da mesma forma. Só que existe o entendimento de cada um, né? Tanto é que você tem um filho que pode ser médico, outro pode ser dentista, outro pode ser engenheiro, não interessa. Você tem um conceito básico, né? Por exemplo, honestidade é uma só para tudo. Né? Não tem como ser meio honesto. Ou você é honesto ou você não é. Né? E nessa linha, você criou os seus filhos e todos eles mantêm esse conceito, né? Esse respeito a Deus, essa veneração a Deus, que é importantíssimo, essa conversa com Deus, e passam isso para as famílias dele também. Né? Todos passam por dificuldades, enfim, mas é a forma de você enxergar a dificuldade. Justamente Deus te mostrando por onde você vai passar. Porque muitas vezes, por exemplo, quando a gente está corrigindo um filho, que você dá um tapinha ali, você não quer machucar o seu filho. Você está fazendo uma correção, você está disciplinando, né? Então Deus tem hora que faz isso com a gente também. Uma coisa que você está planejando vai dar errado. Porque Deus está te dando um tapinha ali e fala assim, você tem que ir para ali, ó. E enquanto você brigar, Deus vai continuar fazendo as mesmas coisas com você, até que você aprenda alguma coisa com ele ali. Né? Porque ele quer te instruir. E você tem que estar aberto para isso. Então, nessa vertente, você tem 3 filhos com extremo sucesso, que profetizam a palavra de Deus, que propagam isso e que têm extrema realização. E, assim, querendo ou não, em cenários, de certa forma, diferentes. Totalmente diferente. Né? E eles comungam isso. Né? E como que é isso? Porque eles sabem que isso veio de você, da sua orientação. Sim, mas deixa eu explicar. Foi no culto familiar, no culto doméstico, como vocês conhecem, que eu descobri as habilidades dos meus filhos. Por exemplo, o Tiago Brunet, meu filho, ele toca todos os instrumentos musicais, todos. Olha. Todos os instrumentos. Ele fez algumas canções também. E eu descobri que ele e o Marcos tinham dons, né, tinham habilidades, eles queriam tocar instrumento. Quando eu descobri as habilidades dos meus filhos, aí que eu comecei a investir neles. Aí eu comecei a comprar o violão, o Tiago é baixista, comprei o baixo para ele. E aí eu percebi que o Daniel, com 11 anos, ele escreveu 3 livrinhos pequenos. Olha só. E aí eu fiquei assim, não, isso vai ser jornalista. E eu comecei a investir nos cursos pelo qual ele já tinha visão de ser futuramente, né? Então, pai, mãe, você que está nos ouvindo, quando você descobrir as habilidades dos teus filhos, invista tudo. Meus 3 filhos têm habilidades diferentes, né? Tem, como eu tenho falado, está atingindo essa geração toda, mas tudo foi descoberto no momento de comunhão no culto familiar. Foi ali que eu descobri e ali que eu investi, eu comecei a investir. Então, hoje, eles estão cumprindo o propósito de Deus através daquele momento tão tremendo que eu recomendo você voltar a fazer o culto familiar na tua casa, voltar a reunir teus filhos, ler a Bíblia, orar com ele, profetizar sobre a vida dele. Isso vai surtir um efeito muito forte no mundo espiritual. Eles também vão tocar nas nações. Pastor, você falou um negócio tão lindo. Sabe o que a gente vê nas famílias hoje? O que o pai e a mãe quer? Quer que o filho tenha sucesso na vida profissional, que ganhe dinheiro. Todo pai quer ver. Né? Tem esse negócio. E aí o pai vira e fala assim, não, filho, mexe com música não. Vai fazer medicina. Entendeu? Ele não respeita esse dom. Ele acaba passando por cima do dom. E eu achei maravilhoso isso, porque você viu o dom deles e investiu. Não, e fomentou. Uma coisa interessante, você me perguntou, por exemplo, só para você ficar sabendo, né, eu sou comandante fuzileiro da reserva, né, era militar, e em momento nenhum, eu incentivei eles a serem militares. Aí, olha só.
E você veio do seu pai militar, do meu pai, mas eu nunca cheguei para ele, eu gostaria que você fosse. Não, não, não. Eu coloquei diante de Deus, profetizava sobre a vida dele, e quando eu descobri as habilidades, eu investia. Pelo contrário, eu falei, não, não, eu quero que você seja o que você é, o seu chamado, eu quero realizar o teu chamado. Eu não fui aqui, não, você tem que ser militar. Não, 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 não. Outra coisa, eu sempre acho que os filhos precisam ir muito mais longe do que o pai. Nossa, isso é lindo. Eles têm, porque ele tem a orientação do pai. Tem uma orientação, né? Então ele vai. E sabe uma coisa interessante, pastor, é o seguinte, exatamente nesse conceito de você fomentou aquilo que o seu filho tinha o dom, e o que a gente vê hoje é o seguinte, aconteceu comigo. Eu sempre fui bom em matemática, física e tal, e português, geografia, aquele negócio que tinha um pouco de decorar, eu tinha dificuldade. E minha mãe chegou para mim um dia e falou assim, filho, pare de estudar física e matemática, que você já tira quase total, e vai estudar português e geografia, senão você vai tomar bomba. Por quê? Porque era o conceito que minha mãe tinha. Minha mãe não queria o mal para mim. Né? Então era um conceito porque na sociedade eles querem você na média. Por isso que na escola você tem ali 60%, e se você tiver 60%, você passa de ano. Né? Porque na média você consegue não se destacar tanto e você é controlado de certa forma socialmente. Né? E quando você percebe o dom e você fomenta o dom, você cria um exponencial da pessoa. E aí aquela pessoa, ela se torna um expert naquele assunto e não dá para gerenciar tanto. E aí é onde ela tem o sucesso. E aí fica um tanto de gente apontando e falando assim, mas ele tem sorte, né? Ele tem sorte. E não vê todo o trabalho que foi feito antes, né? E é interessante isso que você falou, porque eu não sei se seu pai fomentou para você a vida militar, mas você teve o cuidado de... Olha que coisa interessante, algumas coisas você replicou, né? É igual eu estou voltando a falar, não sei se seu pai teve essa influência para você. Não, teve uma influência, mas eu quero dizer uma coisa. Quando eu vi meu pai como pastor, como militar, eu falei assim, a minha mãe me lembrou que quando eu tinha 6 anos de idade, eu vi meu pai pregando e falei assim, eu quero ser pastor. Olha que lindo. E depois, eu tinha uma vontade muito de ser oficial fuzileiro naval. Eu tinha uma vontade, era um sonho. E eu gastava muito tempo no secreto quando eu era jovem, adolescente. Eu ia para o banheiro lá da minha casa, né? Imagina que meu pai tinha 7 filhos, né? Meu outro irmão também mais velho é médico da Marinha, também era médico da Marinha, também foi oficial da Marinha. E eu comecei lá no secreto, falar, Senhor, eu queria que o Senhor realizasse meu sonho, eu gostaria de ser oficial da Marinha e tal, então. E Deus concedeu os desejos do meu coração. Nossa, que lindo isso. Por que Deus o deseja? A Bíblia diz, Salmo 37, versículo 4 e 5, deleita-te no Senhor, faz a vontade do Senhor, Ele concederá os desejos do teu coração. Eu comecei a colocar, Deus, meu sonho é esse. Deus é um Deus que realiza sonhos. Ele ouve tudo. Ele ouve nossos clamores. Isso é demais. E isso aí do secreto, eu fico imaginando, você falou 7, eram mais 6 irmãos? Toda hora batendo no banheiro. Batendo a porta. Libera ele. Espera aí que eu estou acabando de falar com o homem aqui, estou resolvendo. Pastor, mas isso é muito interessante, e é o seguinte, a vida imita a arte, e a vida replica o que está indo fazendo. Então, assim, eu vejo, por exemplo, o Tiago acompanha ele também, acompanha os 3, né? Mas o Tiago também, e ele falando que ele faz isso com os filhos dele também, né? Com a filha dele e tal. Então, isso é muito bonito, porque é o conceito sendo replicado. É verdade. Você está vendo que ali não vai morrer. Né? É igual, por exemplo, uma frustração de uma família é que o filho não tenha filhos. Porque você sabe que se ele não tiver filho, ele não vai... A família vai deixar de existir daqui a pouco. Verdade, né? verdade. Então, quando você tem isso crescendo... Exatamente. Pastor, olha, eu aprendi muito aqui. Te agradecer aí pelo seu tempo aí. E eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal no final. Eu queria deixar para você que está nos ouvindo, nos acompanhando. Primeiro, eu quero profetizar um novo tempo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu casamento. Mas eu quero dar 3 conselhos para você. O primeiro, gasta tempo no secreto. Como eu falei, quanto mais intimidade, mais revelação. E é no secreto que Deus vai te dar informações privilegiadas dos céus para você governar bem a tua família, para você corrigir, para você disciplinar, para você amar teu filho. Segundo, poder da instrução. Toda instrução bíblica ela é seguida de promessa. Começa a praticar as instruções bíblicas e você será bem sucedido nessa geração.
Terceiro, conheça mais o coração do Pai Celestial. Ele te ama, está presente 24, está online, 24 horas você pode falar com o teu Pai. Ele é um Pai presente. Talvez você tenha... A conexão dele não cai de jeito nenhum. Não cai nunca. A conexão do teu Pai Celestial não cai nunca. Você não está sozinho, você não é mais órfão, você tem um Pai que cuida de você, que te ama. Então, essas três coisas vão fazer toda a diferença na tua vida. Também, meu irmão, se achar importante, o pessoal quiser com certeza. me acompanhar no Instagram, Dário Brunet. Está aparecendo aí embaixo aí, ó. Tá? Thiago Brunet, Daniel Brunet e Marcos Brunet, a família Gerações. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu queria orar, posso orar? Vamos orar. Quero orar pela tua vida, pela tua casa, pelo teu casamento. Eu creio que Deus vai fazer coisas extraordinárias nessa tarde, nesse dia. Comece agora a se ligar, aumenta o teu nível de fé, porque o que Deus prometeu para você em 2023 vai acontecer em 2023. Pai, abençoa esse povo que está nos assistindo, nos ouvindo. Eu declaro uma nova estação vindo sobre cada vida. Eu ministro cura, eu ministro saúde de Deus. Eu abençoo cada vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. E amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém. Pastor, eu recebo isso na minha parte, viu? Amém. Gente, é isso aí, que papo fantástico. Espero que tenha agregado para vocês, quanto agregou para mim aqui, tá? São, tipo assim, todo o programa Papo Coach eu cresço um pouquinho com ele, mas hoje foi engrandecedor. Que tarde maravilhosa aqui. Bom, tá? Tô muito feliz. E é isso aí, gente. E a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço cada um de vocês que esteve aí com a gente, que ouviu toda essa mensagem. E é aquele negócio, você teve a instrução. O que você vai fazer com ela, só depende de você, né? Não é isso, pastor? Vai ter que praticar. Exatamente. Então, a gente fica por aqui. Eu agradeço todo mundo que nos acompanhou aí, pela TV Sete Lagoas e pela TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre. E todo mundo que está com a gente nas mídias sociais, @ajacerto. Então, quem não está, vem com a gente, que essa comunidade cresce a cada dia. E, pastor, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe, meu irmão. Um prazer estar aqui. Amém. Deus abençoe você e toda a sua família também. E a gente se vê por aí, no próximo programa ou pela internet. Um grande abraço. Tchau.